Tá bom, vamos lá. E aí, extraordinárias e extraordinários, meu nome é Silas Nicoletti, eu sou enfermeiro de informação e bem-vindos ao canal Enfermagem Extraordinária. Nossa missão, dar voz a você que é profissional da enfermagem e quer ser valorizado, quer ser reconhecido na sociedade como um ótimo profissional. E aqui eu passo a palavra à minha amiga Aline para se apresentar. Meu nome é Aline Nicoletti, eu estou nesse propósito com o Silas de transformar, de revolucionar e levar a área da saúde para um outro patamar, fazendo uma reflexão crítica de todas as coisas que acontecem na atualidade de hoje. Eu convido a você para participar desse vídeo, vem com a gente. E galera, todo mundo quer ser ouvido, todas as profissões querem ser valorizadas e querem crescer. E chegou o ponto que precisamos nos posicionar. Todas as pessoas estão usando o recurso tecnológico para expor aí a realidade nua e crua, realidade que acontece realmente nas profissões, em órgãos, departamentos, por afins. Então a enfermagem ela também precisa se posicionar. E aqui é o espaço que você vai narrar quais são os temas que você quer que a gente aborde, tudo bem? E hoje a gente decidiu começar com o que é ser profissional da área da saúde, especificamente da enfermagem, e quais são os principais desafios enfrentados hoje por nós. Então, e aí, Aline, o que você acha que a gente pode abordar? Eu acho que a gente podia falar o porquê que a gente escolheu a área da saúde, né? Acho que é um bom começo para a gente poder resgatar também um pouquinho de qual foi o motivo pelo qual eu, o Silas e você aí de casa escolheu essa profissão, né? Eu acho que todo mundo teve um chamado, né? Acho que grande parte das pessoas que a gente convive no nosso coletivo, a gente trabalha junto com a enfermagem, a área da saúde no geral é um mundo muito pequeno, né? A gente se encontra, se esbarra em vários serviços e a maioria das pessoas teve um chamado. Eu, por exemplo, eu tive esse chamado, né? Eu era pré-adolescente, tive uma prima que começou a atuar na área, ela chegava dos estágios e da experiência dela como profissional com várias histórias super assim, na minha concepção, fantásticas, né, de ajuda ao próximo, do quanto ela conseguiu apoiar aquela senhora, aquele senhor, fazer aquele cuidado, prestar aquele carinho. E ela fazia curso técnico de enfermagem, eu fiquei encantada com aquele universo, poxa, eu conseguiria facilmente fazer isso, eu conseguiria facilmente ajudar um próximo, prestar um cuidado, né, para esse próximo. Eu lembro de um caso em específico que me marcou muito, onde ela falou que ela atendeu um morador de rua, então ele chegou lá bem doente, bem debilitado e com toda uma camada assim de sujeira mesmo, né? E ela proveu aquele cuidado, né? Não podia tirar toda aquela camada porque ia influenciar na imunidade dele e tudo mais, mas que ele saiu de lá muito melhor, o quanto para ela aquilo foi importante, né? De devolver a dignidade a alguém. Então eu tive esse chamado, comecei a fazer o curso técnico de enfermagem, né? Atuei por 7 anos como técnica de enfermagem. E aí eu comecei a entender que, né, dentro desse processo, enquanto técnica, que eu gostaria de, né, galgar outras posições, fiz a graduação, fiz pós, MBA, fiquei como enfermeira durante um período também e atualmente, né, eu estou como gerente de uma unidade básica de saúde. Mas voltando lá, o porquê que eu escolhi foi isso, um chamado, um desejo de prestar um cuidado, de devolver a dignidade a alguém e de fazer parte de histórias, né? E aí eu pergunto para você, Silas, qual que foi o seu chamado ou o que te motivou a ir para essa área? Foi muito interessante como que eu me aventurei na área da saúde, porque a princípio eu conheci uma pessoa na minha vida que ela já era formada, pós-graduada, e eu tinha o ensino médio e eu não tinha pretensão de estudos. Eu não valorizei tanto os estudos lá na minha adolescência, né? Gostava da farra, galera, gostava da farra, do rolê. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava de manobrista, conheci uma pessoa que já era formada e eu fui a um happy hour. E nesse happy hour, todo mundo era formado, pós-graduado, tinha bons salários e eu fiquei meio deslocado lá na situação, porque era um bom restaurante, eram pessoas que tinham um estudo e um bom salário, mas teve duas pessoas que me chamou a atenção que elas não tinham muito perfil comportamental assim de respeito às pessoas, de respeito ao garçom, enfiar a cabeça dentro de um balde de gelo no meio do restaurante. Então eu falei, gente, se uma pessoa dessa tem um bom salário, se uma pessoa dessa tá bem alocada no mercado, por que eu não, né? Então aí eu fui pesquisar aí com a minha mãe me incentivou nessa época,
mercado de trabalho, porque eu também não tinha muito recurso para investir na faculdade, então eu tinha que dar um tiro certo para ter um retorno financeiro. E aí a questão foi, eu falei, vou fazer engenharia civil. Puta, mercado saturado. Ah, mas qual é a minha vocação? Não sei minha vocação. Ah, beleza, Silas, o que você vai fazer? Então você gosta de adrenalina, certo? Ah, opa, eu gosto de adrenalina, gosto de sentir adrenalina. Minha mãe falou, meu, tem uma policial militar lá que deixou a polícia para ser enfermeira e ela trabalha em pronto atendimento. Por que você não pega e não vai ver a questão da enfermagem? E foi aí que eu conheci a área da enfermagem. Mas olha que legal. Eu não reparei que eu tinha uma vocação nata para salvar pessoas, porque a primeira pessoa que eu salvei na minha vida foi o meu avô. Eu tinha cerca de 5 a 7 anos, não lembro exato a minha idade, e o meu avô infartou. Eu, criança, chamei o meu tio em outro terreno para socorrer ele. Então já tive um contato com uma possibilidade de salvar alguém. A minha tia engasgou na minha frente. A gente gostava de comer biscoito de polvilho, fica o pozinho no fundo do pacote. Ela pegou e foi erguer assim para comer e engasgou. Eu enfiei o dedo na boca dela e também consegui ajudá-la. E olha que interessante, minha avó teve um tio que ficou acamado muitos anos. E eu participei vários anos da vida dele, levando ele no hospital, dando banho nele. Então, assim, a partir dos meus 14, 15 anos, eu dava o banho nele, porque ele era acamado, ele teve um AVC e ficou sequelado, ficou acamado. Então, eu dava o banho nele, ele me ajudava como adolescente, né? Então, tipo assim, a gente teve uma construção e desde essa idade de 14 anos até os meus 20 anos, foi nessa jornada, ajudando ele acamado. E aí coincidiu tudo, depois fechou a conta. Eu falei, nossa, que interessante, né? Então a enfermagem me escolheu, não fui eu que escolhi a enfermagem. Comecei, né, o meu desenvolvimento. Assim que eu me formei, virei docente, então acompanhei estágio, tive o privilégio de acompanhar estágio logo depois de formado. Após, já iniciei em pronto-socorro, porta aberta de pronto atendimento. Então trabalhei longos anos da minha vida como enfermeiro assistencial em pronto atendimento, urgência, emergência, sala de emergência, PCR. Fiz especialização nisso, fiz especialização em gestão e fui galgando minha carreira. Virei enfermeiro clínico, depois enfermeiro responsável técnico, depois apoiei educação continuada e hoje empreendo 100%, galera. Saí do CLT e hoje eu estou numa jornada realizando o meu sonho. Estou trabalhando com educação continuada e permanente da minha própria empresa, Instituto Saúde e Ascensão. Então, tudo é possível. Com certeza. E aí você vem falando, eu vou pensando o quanto cada um de vocês aí deve ter uma história, né, para poder dividir, compartilhar de qual foi o motivo, né? Se eu escolhi, se a profissão me escolheu, mas sempre tem uma história, né? Sempre tem um propósito, sempre tem algo que movimentou, que motivou e que fez que a gente escolhesse essa área da saúde. Uma coisa que eu quero deixar, vou polemizar, pode polemizar? Pode, lógico, vamos aqui polemizar. É o espaço para polemizar. Vamos polemizar, vamos soltar o verbo. Ó, meu, tem um negócio que me irrita muito quando você fala que é enfermeiro, acho que todo mundo aí que está assistindo já passou por isso em algum momento, que assim, mas por que você não fez medicina? Sempre, né? praxe. Ou enfermeiro, é um médico frustrado. Cara, eu fico muito puta. Pode falar que eu fico puta? Pode puta. falar. Porque assim, o que eu penso? Assim, são áreas de cuidado completamente diferentes. Completo, universos diferentes. Muito diferentes. Assim, não desmerecendo meu colega médico, porque assim, eu tenho inúmeros colegas, amigos, inclusive, médicos, e eu valorizo muito, né, a profissão deles e a atuação deles dentro do serviço de saúde, mas são áreas de atuação completamente distintas e igualmente importantes, correto? Sim. Igualmente importantes. Então, o enfermeiro, ele é gestor do cuidado, né? Ele é prescritor do cuidado. O enfermeiro, ele é o administrador, ele é quem organiza o processo de saúde, o processo do serviço, quem permeia tudo que é processo, gente, tudo que acontece passa na mão do enfermeiro. Tô mentindo? Não tá mentindo. E é uma profissão extremamente necessária.
Não tem como não ter enfermagem, galera. Profissional médico é um profissional incrível, brilhante, precisamos do profissional médico e também precisamos do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar, do fisioterapeuta. Da equipe multi, né? A equipe multi, são profissões diferentes, né? Então não somos profissionais frustrados, somos enfermeiros porque queremos, correto? Fica a dica aí. E aí eu falo para vocês, a gente só cansou de uma coisa, enfermeiro tem que ser valorizado. Técnico de enfermagem tem que ser valorizado. Atualmente aí o que está nos surpreendendo, aprovação de um piso salarial, nossa, meu Deus, é a coisa mais difícil do mundo. Aprovação de 30 horas semanais para a pessoa ter vida também é difícil. E agora a gente está apanhando a todo tempo da população. Apanhando de forma literal. Literal. Apanhando verbalmente, porque a gente não dá nem para falar do que somos chamados, né? Porque aí a gente já entra nos principais desafios. E aqui, ó, solta um dedinho no like aí para esse vídeo alcançar mais pessoas, se inscreve, mais profissionais da enfermagem. Se inscreve, porque a gente vai dar voz para você. E quem sabe você não pode estar aqui conversando num vídeo comigo. Se você mora em São Paulo, vai ser um imenso prazer. Eu te busco aí para a gente fazer um vídeo e falar a verdade que está acontecendo na enfermagem. Então, galera, não merecemos apanhar, não merecemos ser xingados, a população está muito violenta e aí entra eu não consigo nem achar uma palavra que encaixe, porque assim, era literalmente o meu sonho ser profissional da área da saúde, porque tem um grande propósito, salvar vidas, né? Só quem recuperou uma parada cardiorrespiratória sabe realmente o que é salvar a vida de uma pessoa. Entende? E aí você se doa ao máximo para salvar as pessoas, mas aí o tempo de espera não é a culpa dos profissionais da área da saúde, é um sistema sobrecarregado. Colapsado, né? Colapsado literalmente. Acho que a gente pode citar aqui alguns na área da saúde, né? Então já entrando na parte de desafios, né? Como o Silas falou, o sistema está em sobrecarga, né? O sistema de saúde pública e não somente o de público, o privado também está em sobrecarga, né? Acho que não é vergonha nenhuma falar, a gente tem convênio, né? Graças a Deus, mas a gente também usufrui do serviço público, da saúde pública e os dois sistemas estão colapsados. Então, existem muitas exigências dentro do escopo de trabalho, muita cobrança, só que a contrapartida não está vindo, certo? Então, assim, o recurso, a infraestrutura, ela não acompanha a mesma velocidade do que se é solicitado. Então, para além da população que, de fato, vem sendo muito agressiva, e desculpem, nada justifica. A gente entende que a pessoa está numa sala de espera, que ela está angustiada, que ela carrega dores, a gente entende, a gente escolheu inclusive a profissão por conta disso, a gente está lá por conta disso. Então, nós somos, para além de sermos profissionais da saúde, nós somos em algum momento paciente também. Então, a gente entende o cansaço, né? Essa pessoa que está lá aguardando, que quer ser atendida, que de repente está com uma dor, ou que o filho está doente, a gente compreende tudo isso. Só que nada justifica, nada, absolutamente nada, alguém partir para uma agressão física ou verbal. Então tem essa parte de uma população que está completamente, como eu posso dizer, intolerante a tudo e a todos. E tem um sistema que vem com inúmeras cobranças. Então hoje a gente tem acreditações, né? Então quem não sabe, a gente tem aí empresas que são certificadoras e que dão selos aos serviços e, poxa, que bom, isso é excelente porque melhora a segurança de trabalho, só que a preço do quê? Muitas vezes do couro, do sangue, do suor de muitos profissionais, até da sanidade mental. Então eu conheço profissionais que se afastaram do serviço por conta de saúde mental. Então a gente tem uma política aí que exige metas, contratos, produções que a gente precisa atender, só que o recurso humano não conversa com isso, né? E então a gente tem inúmeras coisas que a gente pode apontar em relação a essa sobrecarga, né? O quanto que a gente vem sofrendo na ponta e, como o Silas falou, sem conseguir aí defender um piso, uma carga horária, algo que deixe a profissão mais digna, né? E aí não é só a enfermagem, né? Aí a gente está falando da área da saúde no geral, certo? Não, perfeito a sua fala, Aline. A cobrança, ela tem sido insana
em todos os segmentos de saúde, atenção primária, secundária e terciária, nas UBSs e serviços de especialização, nos pronto-atendimentos, AMAs, UPAs e nas unidades terciárias, que são os hospitais. Então, eu estava falando com uma profissional da área da enfermagem, era uma técnica de enfermagem, que hoje a carga horária está 6x1. Então, ele entra às 7 horas da manhã, sai às 13. E aí, ele vai pegar, às vezes ele chega num setor de internação, que pode ser uma clínica médica, uma clínica cirúrgica dentro do hospital, e nas UPAs tem a observação adulto, que às vezes tem lá a capacidade para 20 leitos, mas está com 30 pacientes. E aí um profissional da enfermagem fica com mais de 8, 10, 12 pacientes para fazer cuidados integrais, das 7 às 13. Aí eu pergunto para você, vamos fazer uma conta aqui, uma continha básica? Uma conta de papel de pão. Uma conta de papel de pão. Se eu tenho 6 horas e eu tenho 12 pacientes para cuidados integrais, 6 horas já não é mais 6, porque eu tenho que evoluir todos esses pacientes, eu tenho que colocar no sistema. Sim. Então eu perco pelo menos 1 hora para evoluir as pessoas. Então eu tenho 5 horas. 5 horas para cuidar de 12 pessoas. Fazer medicação, fazer troca de leito se necessário, fazer os banhos do leito que tem desses pacientes, porque não vai ser todos, mas vai ter os banhos. Tem curativo. Vai ter curativo. Então, quantos minutos eu tenho para atender cada paciente? É insano. É insano. Eu vou ter o quê? 30. Eu vou ter 20 minutos para atender um paciente. E cuidados integrais, o que a gente fala de cuidados integrais, gente? É cuidar de todas as medicações prescritas, é cuidar de todas as anotações, é cuidar da dieta do paciente, do curativo, do banho se precisar. Da dor. E esse paciente, por óbvio, né? Acolher os familiares. Ele urina, ele evacua, e você tem que providenciar essa troca, né? Para promover uma integridade da pele. E aí chegamos no absurdo. Um serviço, a gente não vai citar nomes de serviço aqui, mas um serviço de saúde pública, tá, gente? Com 15 pacientes por técnico. Gente, 15 pacientes por técnico é um precedente, que é uma realidade que acontece em alguns lugares e que fica o quê? Fica escondido. Ninguém tá falando disso na mídia, porque, como assim eu vou colocar isso exposto na mídia? Só quem passa sabe o que é. Tá? Então, por que a gente quer dar voz à enfermagem aqui? Porque a gente precisa se posicionar respeitosamente, assertivamente, mas a gente precisa mostrar a realidade. Gente, somos capazes de fazer tudo. Hoje, com uma internet e um aparelho celular, você aprende qualquer coisa. Você aprende a investir, você aprende a falar outra língua, você aprende a se comunicar, você tem todo o conhecimento na palma da mão. E aí a enfermagem, ela precisa entender o poder que tem. Exato. A gente pensou muito antes de falar sobre isso abertamente, de expor essa realidade, porque a gente sabe, né, o tanto que a gente pode sofrer algum tipo de retaliação por conta disso, né? Mas de falar a verdade. De falar a verdade, porque hoje o certo é errado e o errado é o certo, então só que a gente decidiu, por bem, trazer, falar, e fica um alerta, gente, assim. Você que é da área da saúde, você que é, né, principalmente da enfermagem, vocês precisam começar a se posicionar. E aí, quando a gente fala se posicionar, não é desrespeitar o empregador, não é sobre isso. Não é desfalcar a escala, não é meter atestado. Não estamos não, falando disso, vamos deixar bem claro. Ninguém está falando disso, estamos falando de você se posicionar, como o Silas disse, identificando o seu valor, entendendo o poder que a gente tem dentro do processo de trabalho e mostrando para o outro quanto quanto esse profissional ele como fala? Essencial para a recuperação Exato. da saúde do paciente. Para você que é paciente e usuário que está assistindo esse vídeo, cara, valoriza esse profissional. Aí, uma coisa que eu escuto muito dentro da minha área de atuação porque ele fica para lá e para cá, para lá e para cá. Porque o profissional não para. Porque tem profissional, gente, que eu conheço, que ele está lá escalado, atendendo 2, 3 setores ao mesmo tempo. Porque não há recurso humano suficiente para poder atender. Então, se ele está para lá e para cá, não é porque ele está coçando, porque ele está passeando, porque ele gosta de ficar andando. Ele está para lá e para cá porque ele está atendendo 3 locais, né, 3 demandas ao mesmo tempo.
Então, cara, a gente quer deixar esse alerta para a população abrir o olho, para os profissionais abrirem o olho e para o sistema público e privado também abrir o olho. A gente precisa olhar para esse profissional, a gente precisa valorizar esse profissional. Eu preciso entender que, de novo, a demanda não está conversando com a realidade. E somos amigos. O sistema único de saúde, ele tem que ser amigo do profissional da saúde. O empregador tem que ser amigo do profissional da saúde e vice-versa. Quem me emprega, eu tenho que honrar aquela pessoa. Mas a conta não está fechando. Os dimensionamentos estão um absurdo. A gente entende de toda a situação econômica do país. Mas o que é um profissional que sabe se posicionar? É um profissional que tem desenvolvimento em comunicação, tem desenvolvimento em gestão de pessoas. Silas, mas eu sou técnico de enfermagem, eu preciso fazer gestão de pessoa? Claro que você precisa fazer gestão de pessoa. Você lida com cliente. Toda pessoa que lida com cliente tem que saber comunicação e tem que saber negociar, tem que saber, porque eu sei que as agressões que acontecem não têm justificativa nenhuma, mas dependendo da minha postura e do meu vocabulário e do meu verbal, eu consigo evitar uma agressão. Ou contribuir para ela. Ou contribuir para ela, porque quando eu vejo uma pessoa extremamente irada, eu não vou lá tentar provar que ela está errada. Eu me afasto e vou contendo a situação. Então, aqui, esse canal tem a finalidade de trazer voz a todos vocês que são da enfermagem. Precisam ser pessoas desenvolvidas, são pessoas que servem um propósito significativo, um propósito divino, porque não tem nada que seja mais importante do que a vida de um ser humano. Então a gente contribui diretamente para a recuperação da saúde das pessoas. Então eu tiro o meu chapéu para você que trabalha na área da saúde, não só enfermagem, todas as pessoas que trabalham com saúde. E eu falo, pessoal, tem muita oportunidade para a gente desenvolver na área da saúde. A gente não quer que as pessoas saiam da área da saúde. A gente quer fazer o quê? Uma união massiva dessa categoria profissional para construirmos propostas e soluções para melhorar a qualidade para o profissional da área da saúde. Para fortalecer o nosso conselho. Perfeito. Que frente a outros conselhos, né, em comparação dos conselhos, é um conselho que ainda precisa avançar, né, em certas coisas, certo? E tá aí. Qual é o principal desafio hoje? Como que eu, ganhando um salário que não é tão alto, não tendo tempo para cuidar da minha família e da minha saúde, e apanhando, às vezes, verbalmente e fisicamente, como que eu me mantenho nessa categoria profissional? Gente, aonde mora o desafio, existe muita oportunidade de crescimento. Então, a gente tem que estudar junto soluções. Trazer o quê? Vamos virar um bom comunicador. Vamos unir a categoria da saúde. Vamos deixar a fofoquinha de lado. Vamos deixar questões que não merecem tanta atenção para a gente se desenvolver. Porque, chega gente, eu tô cansado de ver a enfermagem só apanhar. E apanha o tempo inteiro, a enfermagem toma paulada e é uma das categorias que mais trabalham. Isso não tá justo e a gente vai lutar para você ter voz. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like e fala, vou participar de um grande movimento. Instituto Saúde em Ascensão. O nome não é por acaso. A gente quer que cresça a enfermagem na área da saúde e precisamos da sua contribuição. Então, fica aqui as nossas boas-vindas ao canal. Deixa aí nos comentários o que você gostaria que a gente trouxesse e quais os temas. A gente faz lives abertas durante a semana. Se você tem interesse de participar de uma live aberta, manda mensagem aí no chat que a gente te responde e a gente coloca você num grupo extraordinário de pessoas que querem desenvolver a enfermagem. E comenta aí se fez sentido para você, se você se enxerga nessa realidade, se você também sente essa angústia e se você também acha que a enfermagem tem força e a gente vai conseguir se fortalecer enquanto profissionais da área da saúde e ficar aí nessa ascensão profissional.
Então, beleza. Então é isso, Aline? É isso. É isso. Então, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a jornada de vocês e lutem pela vida do próximo. A nossa profissão muda o mundo. Amém. Forte beijo, abraço. até a próxima. Tchau, tchau.